Recordações da mediunidade. Complexo Obsessão, parte E. O reverendo Padre J. era um jovem de 32 primaveras, culto professor de latim e português, orador eloquentíssimo que arrebatava os fiéis com os seus belos sermões filosóficos e religiosos, e muito estimado pelos amigos e pelos alunos. Certa manhã, porém, na pequena cidade sul-fluminense, de cuja paróquia era vigário, e quando se entregava à celebração da missa, abandonou o altar subitamente e, agitadíssimo, dirigiu-se à sua residência, que ficava próxima à igreja. Encaminhou-se ao quintal e, empunhando uma enxada, pôs-se a cavar a terra com sofreguidão. Estranhando o acontecimento, porquanto o sacerdote se encontrava paramentado com as insígnias religiosas, sua mãe aproximou-se dele e interrogou: "Que fazes, meu filho? Por que está cavando o chão?" E ele, com a voz emocionada, rouca, os olhos brilhantes, as faces esfogueadas, respondeu laconicamente: "Aqui há um tesouro enterrado, preciso encontrá-lo." Alguns dias mais e houve necessidade de interná-lo no hospital de alienados, porquanto sua excitação crescia quando se reconhecia impossibilitado de cavar o chão. Não acompanhei o tratamento médico do enfermo, visto tal fato se ter passado durante a minha juventude, e longe me senti então de julgar que um dia ainda o descreveria para o público. Não me interessei, pois pelos acontecimentos, senão relativamente, e por isso não fui jamais informada, sobre o diagnóstico feito pelos psiquiatras do hospital. É evidente que no caso existia a chamada ideia fixa, detalhe, ao que parece, muito grave para o psiquiatra. Sei, no entanto, que o jovem sacerdote esteve hospitalizado durante 14 anos, sem jamais apresentar melhoras, falecendo sem deixar o hospital. Alguns pais de alunos deles, que eram espíritas, recorreram ao espiritismo, caridosamente, algo tentando a favor do amigo. 10 centro-espíritas se interessaram pelo caso, inclusive o Grêmio Espírita de Beneficência da Barra do Piraí e o Centro Espírita de Lavras, onde eu exercia mediunidade. E em todos eles os guias espirituais desenganaram o enfermo, asseverando-o duplamente atingido, física e espiritualmente, terrível expiação cujos complexos estariam acima de nossa possibilidade de análise. E acrescentando: a obsessão possui meandros e complexos que dificilmente o homem compreenderia. A própria evolução geral do paciente engloba-se nela. Sua própria mente nela se emaranha, acomoda-se a ela, sofrendo reflexos incuráveis, numa só existência, como intoxicação letal, mesmo que o obsessor haja retirado. Costuma dilatar-se ao estado espiritual, levando até mesmo séculos a ser completamente dissolvida. Orai, pois, por ambos, ele e o obsessor, e sabei que, ao reencarnar, o enfermo arrastou consigo a obsessão, que na terra, somente agora, se revelou ostensivamente, quando suas vibrações se encontraram positivamente possessas pelas do obsessor. Entre mentes, o perseguidor apresentava-se facilmente em todos os núcleos espíritas que se dedicavam ao caso, mas nada dizia. Incorporava-se no médium, ouvia o que lhe diziam e silenciava. Esse é o característico dos mais intransigentes obsessores. Aqueles que falam muito, ameaçam e insultam, ou choram e se lamentam, não são os piores. São antes fanfarrões, comediantes, e assim procedem, pensando atemorizar ou comover para melhor enganar. É um característico do desespero de causa em que se encontram.
Não assim os que silenciam, porém. Estes estão seguros do que fazem. Vêm para cínica e impiedosamente ostentar as próprias forças numa provocação. São orgulhosos e intransigentes no ódio, que denotam até o sacrilégio perante as leis de Deus. Não se comovem, não se fazem amigos daqueles que pensam em convertê-los, e às vezes são arrastados pela punição para as imediações de mundos inferiores, onde fazem estágio para a própria instrução, num supremo ensejo para a reabilitação, regressando depois à Terra para novas tentativas de progresso. Os médiuns videntes distinguiam aquele obsessor facilmente. Eu, inclusive, era um concordes ao descrevê-lo. Havendo intercâmbio epistolar entre os componentes dos núcleos espíritas que trabalhavam no caso, a fim de se verificar a concordância das comunicações do mesmo. Tratava-se de um espírito com aparência perispiritual de um homem de cor parda, carregada, usando pequeno bigode e chapéu de palha, grande, como de uso nas lides campestres. Roupas pobres, escuras, e deixava transparecer o prazer que sentia em mostrar aos médiuns os 2 braços com as mãos decepadas. Nada comoveu esta entidade infeliz, cujo endurecimento foi penoso e apavorante para quantos se interessaram por ela. Não obstante, jamais prejudicou a qualquer de nós outros. Depois de comparecer a várias sessões em todos aqueles núcleos de trabalho espíritas, despediu-se afirmando que não mais voltaria. E então disse o seguinte, usando expressões quase totalmente idênticas. Vocês são os nécios e eu os desprezo. Não compreenderam ainda que o senhor Padre J é o mais feliz dos mortais? Ele possui agora o que sempre ambicionou desde os tempos passados. Faço-o crer que vive em cavernas de ouro, de diamantes, de esmeraldas, de rubis e que tudo lhe pertence, como se ele fora um rajá das 1001 noites. E obrigo-o a cavar o solo para descobrir outras tantas cavernas. Outrora, ele nos obrigava ao trabalho forçado da enxada para adquirir ouro, sempre ouro. Agora ele é meu, pertence-me como outrora eu lhe pertenci. Comprei-o com a minha vida, que foi despedaçada por ele. Tenho poderes sobre ele e dele farei o que entender. Veem vocês esses meus braços de mãos decepadas? Foi ele que as mandou decepar a machado. Não odiei o carrasco, que mais decepou, porque era escravo como eu e teve de obedecer às ordens recebidas. Fui escravo dele, sim. Era o seu pajem de confiança da família. Um dia, desapareceu do cofre da fazenda uma quantia vultuosa. Quem a teria roubado? Eu, pelo menos, nunca o soube, mas ele me acusou e eu estava inocente. E porque eu não confessasse, mandou decepar-me as mãos para que eu não tornara a roubar. Desesperado de dor e de vergonha, matei-me atirando-me ao açude, mas nunca mais o abandonei. Já ouviram vocês falar em Inquisição? Pois isso era a Inquisição. E ele era tão inquisidor de todos nós, os escravos. Tenho sido a sombra dele desde aqueles velhos tempos. Quando ele morreu, logo depois, ao me encontrar no seu caminho, sentiu tal pavor da minha presença que desejou voltar depressa para a terra e dedicar-se à religião como defesa. Mas nada adiantou. Eu não quero que ele seja religioso, quero que seja rico. Ele queria ouro, ouro e ouro, e por isso sacrificava os escravos na impiedade da enxada e do chicote. Pois aí está o ouro, ele agora o tem.
Não crês tu em Deus, porventura, meu irmão, e não temes então as consequências de tal ódio para ti mesmo, quando as leis divinas mandam perdoar as ofensas e amar o próximo? Não tens coração? Não sabes que o padre J era o arrimo de sua velha mãe e de sua irmã solteira? Não desejas então a felicidade para ti mesmo, conquistando-a com o sacrifício do teu desejo de vingança? Experimenta o perdão e o esquecimento, eu te peço, por Deus, para que o teu coração sinta alívio nos sofrimentos que há tanto tempo suporta. Enquanto permaneceres acastelado nesse ódio, serás desgraçado. Experimenta o perdão pelo amor de Deus e verás como tudo se transformará ao redor de ti, aconselhou o diretor dos trabalhos no Centro Espírita de Larvas, Sr. A.P. O senhor está enganado. Eu não sinto e nem quero transformações em meu modo de existir, e nem me sinto desgraçado. Que tenho eu com a mãe dele? Acaso ele se condoeu da minha ao obrigá-la ao serviço da enxada quando era velha e exausta dos sofrimentos? Por que hei de perdoar? Fui educado por ele, e o Deus que ele me fez conhecer não é esse que o senhor se refere. É o ódio e o crime. Ele acaso possui coração para me ensinar a possuí-lo? E como hei de amar se com ele somente aprendi a odiar? E, com efeito, a partir dessa data, nunca mais apareceu em nosso agrupamento e tampouco nos demais. Entretanto, o infeliz obsediado, na impossibilidade de obter uma enxada no manicômio, cavava o chão com as próprias unhas, cavava as lajes do pátio até os azulejos da cela, até que os dedos sangrassem e se deformassem, e só se acalmava quando lhe ofereciam montões de pedras, nas quais supunha ver tesouros de pedras preciosas. Mantinha-se frequentemente desnudo ou maltrapilho, qual mendigo, pois estraçalhava as próprias roupas e tomava os alimentos despejando-os na boca com o próprio prato, que havia de ser de folha para não se quebrar diariamente. Semelhante inferno, conforme ficou dito para trás, teve a duração de 14 anos, durante os quais não reconheceu sequer a própria mãe, que o visitava banhada em lágrimas, nem um único amigo, totalmente modificada que ficara a sua personalidade. Não obstante, é possível que a versão do obsessor para se desculpar fosse falseada. Os guias espirituais nada esclareceram sobre o assunto, e a nós, outros, cumpria a discrição ante o silêncio deles. Entidades obsessoras, como a que acabamos de apresentar, são comumente hipócritas e mentirosas, dramáticas, teatrais, piegas, criando às vezes romances pavorosos, onde sempre figuram como vítimas. Nunca se humilham a reconhecer que também erraram. O experimentador, prudente, deve estar sempre prevenido contra suas narrativas, nada aceitando cegamente. Por sua vez, os instrutores espirituais são discretos e nem sempre esmiuçam o doloroso passado daqueles personagens, obsessores e obsediados. Senão, por obras literárias instrutivas, para exemplo à coletividade, e convém não ousar interrogá-los a tal respeito, a fim de não incorrermos na indisciplina, dando margem ao advento da mistificação. Aliás, ensinam os dispositivos da fraternidade que procuremos socorrer os que sofrem e auxiliar os que erram a se reabilitarem, sem a curiosidade de lhes penetrar o passado. Este virá a seu tempo, na obra espírita, como instrução e exemplo para a nossa própria reeducação. O obsessor do reverendíssimo Padre J, pois poderia ser falseado a verdade ao narrar o drama pavoroso do próprio passado. No entanto, quem estiver devidamente informado sobre a barbárie dos tempos da escravatura no Brasil, detalhe da própria Inquisição,
não descerá totalmente da narrativa, que era feita com acento veemente de amargura em todos os agrupamentos espíritas que se interessavam pelo caso. E a verdade era que, por toda a parte em que se apresentava os médiuns videntes, lhes observavam os braços com as mãos decepadas. De tudo quanto aqui registramos, deduziremos, portanto, a grande responsabilidade que pesa sobre os ombros do espírita. Pois, se tais deveres nos são confiados pelo Consolador, é porque temos possibilidade de cumpri-los, desde que fielmente nos dediquemos aos melindrosos certames do setor transcendental, pois que ele, o Consolador, nos fornece as credenciais para tanto. Muitas das curas obtidas por meio da mediunidade surpreendem até os que para elas concorreram. Chegam a ignorar quando e como a cura foi realizada, fato significativo, indicando que somos todos meros instrumentos dos guias espirituais, sem razões, portanto, para a vanglória de nos considerarmos autores das mesmas. De qualquer forma, não será meditação ociosa lembrar ainda uma vez as condições mais urgentes para prevenir o flagelo da obsessão ou para remediá-lo em nós próprios ou no próximo, porquanto o trabalho é espinhoso, requerendo a máxima atenção nos seus pormenores, por parte daquele que, em inspirada hora, se dedica à edificante especialidade. 1. Ascendência de médium e doutrinadores, diretores de sessões práticas sobre o obsessor e o obsediado, o que implica estado de superioridade moral dos mesmos operadores, atraindo a benemérita assistência da espiritualidade superior. 2. Conhecimento pleno, se não profundo, da causa que defendem, com observação atenta das diferentes obsessões, visto que a obsessão é por vezes desorientador complexo e absoluta certeza da assistência de guias espirituais autênticos durante o certame. 3. Absoluta coragem, a coragem da fé, para enfrentar o obsessor e também o obsediado, que poderá ser tão rebelde e endurecido quanto o primeiro, e vencê-los com as armas da fraternidade e do amor, sem se acovardar ante suas investidas, usando energia quando necessário, energia que o amor inspira, e não a violência ou o orgulho. 4. Humildade perante si próprio e as leis divinas, certificando-se de que as vitórias conseguidas no importante setor pertencem a Jesus, mestre e reeducador dos homens e dos espíritos, e não a nós, que nada representamos, senão antigos obsessores e delinquentes, que agora resgatam o vergonhoso passado por meio do amor e do trabalho. Oração, vigilância, dedicação ilimitada ao compromisso afirmado, esforçando-se por manter equilibrada a harmonização vibratória com os espíritos protetores que acionam os trabalhos. Jamais esquecendo que, se assim não for, o obsessor poderá tentar investir contra eles mesmos durante o sono de cada noite, e será necessário conservar defesa que o desarme. E lembrar, outro sim, que a mediunidade é dom sagrado, posto de abnegação e sacrifício a serviço dos desígnios de Deus para com a humanidade. 5. O ambiente da agremiação, onde tais trabalhos forem realizados, deverá ser resguardado de tumultos de qualquer natureza, ou de outras tantas operosidades que não sejam serviços doutrinários, visto que a transcendência, o imperativo dos trabalhos para as curas de obsessão, requerem pureza de vibrações e harmonias fluídicas, que reajam favoravelmente sobre os figurantes do certame, inclusive os próprios guias espirituais,
que se afastam dos meios que se desviem das normas estatuídas pela doutrina. Semelhantes operosidades são próprias de templos de ciência e de fé, e não poderão ser bem-sucedida se a levarmos a efeito, indiferentes à grande responsabilidade assumida. 6. Não convirá ao obsediado assistir às sessões realizadas em seu benefício durante o estado agudo do mal. Nem o obsessor deverá ser doutrinado por seu intermédio. Outro médium assaz, desenvolvido e bem assistido espiritualmente, intervirá com a boa vontade de servir, recebendo mediunicamente o obsessor a fim de que seja aconselhado. O obsediado, afeito às vibrações dominantes do seu opositor, não estará em condições de se prestar à comunicação normal necessária. É antes um enfermo necessitado de tratamento, e não um médium propriamente. O fenômeno da passagem do malfeitor desencarnado para outro médium poderá ser provocado, caso não se revele espontâneo, seja por uma ordem dos tutelares espirituais que orientam os trabalhos, seja pela atração magnética do diretor dos mesmos, o qual aporá as mãos sobre o obsediado e o médium disponível simultaneamente, não sendo, contudo, indispensável tal atitude. 7. Será necessário que os responsáveis pelos citados trabalhos orem e vigiem a cada passo, procedendo no lar e na sociedade, como procedem no seu núcleo espírita, ou seja, de acordo com os quesitos que a doutrina espírita estabelece como norma moral para seus adeptos, visto que passarão a servir de padrão e exemplo para a emenda dos obsessores. Estes prestarão atenção em suas normas de vida diária e somente os respeitarão se neles encontrarem superioridade moral. 8. O obsediado, se não procurar renovar-se diariamente num trabalho perseverante de autodomínio ou autoeducação, progredindo em moral e edificação espiritual, jamais deixará de ser obsediado, ainda que seu primeiro obsessor se regenere. Sua renovação moral, portanto, será a principal terapêutica nos casos em que ele possa agir. 9. Se um médium não se conduzir convenientemente perante a doutrina, ou por qualquer outra circunstância demonstrar sinais de domínio de um obsessor, será indispensável que suspenda qualquer labor mediúnico, visto que já não poderá inspirar confiança às comunicações que receber, e se poderá também prejudicar grandemente, dando ensejos à solidificação da obsessão. Nesse caso, deverá ser rigorosamente tratado pelos companheiros e por um médico, porquanto poderá encontrar-se esgotado nas suas forças vitais e nervosas, estado favorável ao prosseguimento do mal, que se alastrará também pelo aspecto físico e mental. 10. As mesmas recomendações acima, 9, se aplicará aos médiuns mistificados, pois que a mistificação persistente é o primeiro grau da obsessão. Nos casos do médium, do chamado animismo, automatismo mental, será conveniente que se afaste das sessões práticas e se dedique a estágios em setores diferentes, onde poderá ser aproveitável. A seara divina é extensa e fecunda, e em qualquer situação serviremos ao bem e à verdade. Se realmente houver o desejo de servir, e não somente no campo mediúnico. Mas muitos supostos médiuns, emaranhados nos complexos do animismo, uma vez afastados ou corrigidos das pretensões mediúnicas, têm conseguido equilibrar-se em outros setores, então realmente servindo à doutrina espírita e ao próximo. O automatismo mental, ou seja, o animismo, é a obsessão da própria mente e poderá ocasionar consequências desagradáveis para quem a cultiva.
Lembremos-nos do que o grande Paulo de Tarso, um dos maiores médiuns que o cristianismo produziu, antes de se tornar o esteio do cristianismo nascente, recolheu-se ao deserto, a fim de fazer a sua iniciação, num espaço de 3 longos anos. E o mesmo fizeram os demais médiuns do passado, isto é, os profetas e os grandes iniciados. Tenhamos, portanto, idênticas atitudes, e se nos desejarmos transformar em obreiros seguros e fiéis da doutrina dos Espíritos, capazes de vencer os terríveis complexos geradores da obsessão. Fim do livro.